Refletir e Crescer, hoje nós vamos falar um pouco sobre o purgatório. Tu és pó, e em pó te hás de tornar. Nós somos chamados a sermos libertadores das almas do purgatório. Por quê? Todos nós, um dia, deixaríamos este mundo. Entraremos na eternidade. A visão deste mundo, ela passa, com todas as suas ilusões. Aqueles que, em vida, tiveram tantos bens, tantos títulos, beleza, amigos, familiares, tudo isso fica para trás. Esta visão de mundo passa. O corpo, ele vai aos poucos sendo consumido e volta ao pó. Então, irmãos, nós precisamos perceber o seguinte: nós devíamos ter um zelo muito aguçado pelas almas do purgatório. Queremos aliviar suas penas. Por quê? Todos, um dia, seremos almas. Este corpo é deixado e a alma vai para a eternidade. Precisamos saber que a salvação das almas, Deus remiu cada um de nós através do seu preciosíssimo sangue. E que precisamos dar glória a Deus através da libertação das pobres almas do purgatório. Porque elas dependem exclusivamente de nós. Elas não podem fazer mais nada por elas. Elas dependem das nossas orações, dos nossos sacrifícios, das nossas comunhões, das nossas missas, das missas que precisamos mandar celebrar por elas, das jaculatórias indulgenciadas com indulgências, orações com indulgências, a fim de que as suas penas, o tempo de permanência no purgatório, sejam cada vez mais diminuídos e elas possam entrar no céu. O pecador, muitas vezes a gente diz assim, o pecador, entre rezar pela conversão de um pecador e rezar pela conversão de uma alma, o que nós deveríamos escolher? O pecador, nós sabemos que muitas vezes ele abusa da graça de Deus. Ele está neste mundo, ele pode lutar, trabalhar para a sua santificação e muitas vezes não faz. Já São Tomás de Aquino nos alerta, ele é doutor da igreja, e nos alerta o seguinte: Deus acolhe com mais fervor a oração que lhe fazemos pelos mortos do que a que lhe dirigimos pelos vivos. Por que será? Porque, como eu disse anteriormente, o pecador, ele tem a graça. Ele está vivo, ele pode lutar pela sua salvação, conquistar todos os dias um grau maior de santificação. Já a alma não. Este mundo já passou para ela. Já passou. Elas precisam de nossas orações para que possam ser aliviadas de suas penas e entrarem no céu. Nada se perde quando nós socorremos as almas. Elas são extremamente gratas aos seus benfeitores. E Deus abençoa 1000 vezes tudo o que fazemos por ela, por elas, por uma alma. Seja de um parente falecido, de um amigo, até de um desconhecido. Tantas almas que estão no purgatório que não tem ninguém que reze por elas. Nenhum familiar mais. Nenhum amigo. Ninguém que se lembra mais desta alma. É preciso rezar por essas almas.
As almas, aí nós percebemos, as almas já estão no purgatório, aquelas que já estão no purgatório já estão seguras, elas não vão se perder mais. Elas estão ali num período de purificação, a fim de que um dia possam contemplar o seu amado Deus. Né? Mas precisamos perceber que elas precisam de nós. Precisam desesperadamente das nossas orações, porque é um lugar de pena. O que é o purgatório? É o lugar de expiação, onde se purificam as almas para a visão beatífica de Deus. Para a visão. Essa visão que elas almejam, que elas desejam tanto, mas que ainda não podem. Não podem. Então, purgar significa o quê? Purificar, livrar algo de alguém, limpar, esvaziar completamente. E como Jesus disse a Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quando nós estamos vivos, o pecador ele tem condições de quê? De trabalhar sua santificação. Mas se ele negligencia, ele corre o grande risco de se perder. Nossa Senhora, quando vem do céu, pede o quê? A conversão dos pecadores, que rezemos pela conversão dos pecadores. É importantíssimo. Mas não esqueçamos que precisamos rezar pela liberação das almas que estão no purgatório. As orações normais não alcançam as graças. Muitas vezes nossas orações normais não alcançam as graças porque Deus quer nos dar essas graças através da intercessão das almas. Vocês já pensaram nisso? Quantas vezes nós rezamos? Já estou cansado, essa graça não vem. Pede um santo, pede o outro, faz uma novena, reza rosários e não chega. E aí, nós precisamos saber que rezemos as almas do purgatório, peçamos a sua intercessão. E com certeza, elas irão rezar e pedir diante de Deus esta graça para nós. E com fé alcançaremos. Santo Agostinho nos diz: nada há mais agradável ao Senhor que o alívio dos fiéis defuntos. Então, quando nós aliviamos os nossos fiéis defuntos, sejam parentes, amigos, conhecidos ou desconhecidos, como Deus se alegra. Enquanto muitas vezes os pecadores resistem às graças que Deus os envia para a sua conversão, as almas aproveitam todos os nossos sufrágios. Sufrágio o quê? É a oração feita por um morto. Então, todas as nossas orações não são perdidas. Não são, elas aproveitam tudo. Elas são muito gratas. Então, nós temos que ter consciência que temos que ter compaixão tanto dos pecadores que estão vivos, que podem trabalhar pela sua santificação, mas muitas vezes não trabalham, não buscam, e pelas almas santas do purgatório, porque elas não podem mais lucrar nada, elas não podem fazer mais nada por elas. Elas estão entregues à divina justiça, à justiça de Deus. O tempo delas passou. O tempo de rezar, de fazer penitências, de crescer na graça, passou. Passou. Agora elas dependem das nossas orações. Todos os santos, por meio de revelações particulares, buscam incessantemente sufragar as santas almas. Eles buscavam, os santos buscavam sufragar. Porque viam que eram sofrimentos terríveis e que elas eram pobres almas, porque nada podiam fazer mais por elas. São realmente pobres, são realmente dignas de muita compaixão. Tudo o que fazemos pelo próximo glorifica a Deus. Então, tudo que nós fazemos, tanto pelo próximo que está vivo, que está perto de nós, próximo é aquele que está perto, não é aquele que está longe, muitas vezes. É o que está perto. A gente pensa que o próximo é aquele que está longe, não. É um familiar, é um vizinho, é um amigo, é até um desconhecido que está próximo de nós. Tudo que fazemos
em prol do próximo glorifica a Deus. Imagine ao fazermos um ato, uma virtude, um sacrifício, uma oração, um rosário, uma missa por uma alma padecente, que está no purgatório e muitas vezes esquecida, aquele amigo de muitos anos que a gente nem lembrava mais, que faleceu, aquele sacerdote, aquela freira, aquele consagrado. Lembremos que o purgatório de um sacerdote, de um religioso, é muito mais exigente do que um purgatório de uma pessoa leiga. Se há muita alegria no céu quando se converte um pecador, há maior alegria ainda quando um justo entra na glória. E como é importante, como Deus vai ficar feliz sabendo que fomos nós, com as nossas pequenas orações, mas com orações de amor, elevamos as nossas preces aos céus e Deus nos atendeu, liberando almas, liberando para que elas entrem na sua glória. Então, é dever de justiça e de gratidão dos familiares para com essas almas, de parentes, amigos, familiares, rezar. Porque nós, quando vivos, com certeza essas almas, muitas vezes, se tiveram contato conosco, podem ter sido influenciadas negativamente com o nosso comportamento. E estes exemplos negativos podem ter contribuído para que elas caíssem no purgatório. Muitas vezes também não pensamos nisso. O meu exemplo, a minha forma de vida, pode levar almas para o céu ou para o inferno. Só Deus sabe quanta repercussão tem as nossas faltas, os nossos pecados na vida nossa mesmo, mas também do outro. Se tivermos os olhos fixos no purgatório, evitaremos uma vida relaxada, uma vida tíbia. Por quê? Porque estaremos atentos aos nossos pecados veniais e os pecados, sobretudo, mortais. Mas não esqueçamos que os veniais, pouco a pouco acumulados, podem levar a uma queda fatal, a uma perdição. Lembremos que as chamas do purgatório são chamas que purificam, são chamas de amor, sim, mas que são chamas muito dolorosas. Por quê? Porque a alma, ela tem que ser purificada, limpa de qualquer impureza. Essas impurezas, muitas vezes poderíamos ter reparados aqui na terra. Muitas vezes vamos nos confessar. O padre dá absolvição dos pecados, dá uma penitência, mas deveríamos continuar fazendo o quê? Reparações pelos pecados já confessados. E muitas vezes não fazemos, esquecemos dessa parte. E o que é o purgatório? O purgatório vai ter que reparar. Aquilo que não foi bem feito ou foi mal feito, precisa-se reparar. Como podemos ajudar as almas do purgatório? Com missas, através do rosário, da via sacra, das indulgências, das jaculatórias indulgenciadas, de novenas pelos mortos, da comunhão, quando vamos à Santa Missa, fazer aquela comunhão pelaquela alma, em sufrágio daquela alma, uma adoração, esmolas. Vamos dar uma ajuda a uma pessoa carente, em sufrágio daquela alma. Diz o Espírito Santo que haverá um juízo sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Então, as obras de misericórdia nós precisamos fazer, e sobretudo esta: acudir, aliviar as almas do purgatório.
cumpramos a vontade dos nossos mortos, com muito cuidado. Muitas vezes também esquecemos isso, de cumprir. O morto, antes de morrer, pediu determinadas coisas, ou deixou determinados pedidos já em andamento. E antes de morrer, pede aos familiares que cumpram. O morto foi enterrado, os familiares já esqueceram, né? E aí há uma luta, muitas vezes, por bens materiais e se esquece de que aquele morto ali precisa das nossas orações, precisa de missas, precisa de rosários, precisa de novenas, de comunhão. Isso é um dever nosso, é uma caridade, é uma gratidão que precisamos ter para com aqueles que se foram e que muitas vezes deixaram bens, deixaram um legado, não só material, mas espiritual para nós e que nós não valorizamos ou não damos as devidas atenções. As demoras muitas vezes importam em grande sofrimento no purgatório para os defuntos e prejuízo para os vivos. Se o morto pediu missas, pediu orações e os familiares prometeram fazer e não fizeram, isso há um prejuízo não só para o morto, que está muitas vezes no purgatório sofrendo, mas também há um prejuízo para aqueles que ficaram, porque a justiça de Deus vem em cima. Vem em cima daqueles que prometeram fazer e não cumpriram. Expressões severas do Concílio de Cartago diz que são responsáveis aqueles por esses pedidos que não são cumpridos, eles são responsáveis e eles matam as almas necessitadas e lesam os testamentos e não cumpre as últimas vontades dos mortos. Isto é muito sério. Estejamos atentos a cumprir as vontades daqueles que se foram, porque eles podem estar sofrendo severamente por nossa causa e isto vem em contrapartida sobre os vivos. Castigos, sim. Então, respeitar os mortos. Temos que, nos momentos onde essas pessoas elas são veladas, ter aquele instante ali, instante de oração, de respeito, de gratidão, de amor. E verificamos atualmente que um enterro, uma celebração fúnebre, muitas vezes é motivo de quê? De conversa, de bate-papo. E se esquece de que o morto precisa não de lágrimas, mas, sobretudo, de orações, de missas, para que ele seja salvo. Diz São João que as obras do homem hão de segui-lo depois da morte. Nós precisamos ter obras de misericórdias, porque tudo mais será deixado, tudo. O que vai seguir o morto, aquela alma, é o quê? São as obras que ela fez na terra, sejam elas boas ou más. A esmola também nós não devemos esquecer. A esmola apaga também o fogo do purgatório. No livro do Eclesiástico, assim como a água extingue o fogo, diz, mais ardente, assim a esmola apaga o pecado. Então, quando dermos esmola, ajudarmos uma pessoa que precisa, um pobre, lembremos que existem almas dos nossos que estão no purgatório. Não pensemos assim, todos morreram. Ela era uma pessoa tão boa, rezava, fazia tantas obras de caridade, já deve estar no céu. Não, gente, não façamos isso. Sempre, sempre, sempre rezemos pelas almas. Então, ao praticar a esmola, nós vamos fazer dupla caridade, tanto aos pobres que precisam e em sufrágio das almas que também precisam. Daí, as esmolas aos pobres significa o quê? Um sufrágio
as almas do purgatório. O livro de Tobias também nos diz: as esmolas livra de todo pecado e da morte, e não deixa a alma descer às trevas. Então, se nós dermos a esmola de coração e pedindo pelas almas, com certeza Deus vai ouvir as nossas preces. Porque, como eu disse anteriormente, nada se perde. Toda oração que fizermos às almas, em prol das almas do purgatório, elas são ouvidas e elas são retribuídas. Porque as almas são muito gratas. Muito gratas. Jesus está na pessoa do pobre, que sente fome, sente sede, sente frio, sente abandono. Quando nós ajudamos essas pessoas, nós estamos ajudando também as almas do purgatório. Ao fazermos essa intenção, estaremos ajudando. Essa reflexão de hoje nos leva a perceber que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos, sejam eles vivos, sejam eles já falecidos. Rezemos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, para alcançarmos as indulgências anexas a essa devoção. Peça por uma alma, de um parente seu, de um amigo, de alguém que já se foi. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era ao princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus conceda o descanso e a luz eterna a esta alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.